Acho que foi. Boa tarde, eu sou o aluno Orlando Marcelo, aluno do Polo Conselheiro, cursando o curso de Educação Física pela UFS, modalidade de Estamos aqui presentes com a Unisef, responsável pela educação infantil no município de Santo Pereira. A gente está com a intenção da entrevista desse diálogo, mas foi para entender um pouco mais como que se encontra a educação infantil no nosso município. Bom, eu sou Gisete, estou atuando este ano com a educação infantil como coordenadora, mas sou professora, sou pedagoga de uma escola também e estou sentindo um privilégio muito grande de estar podendo ajudar o Rainer nessa entrevista, que eu vejo que é uma questão até de valorização da educação infantil, que sempre foi muito excluída. Até um tempo atrás era até ação social que quem tomava conta, entre aspas, e agora os nossos maiores, os diretores, os prefeitos, os secretários, eles têm, veem essa etapa da educação também como bastante importante. Qual a contribuição de criança para essa secretaria? Bom, entendendo a criança como um ser que explora, que busca, que é curioso, que busca crescer enquanto, como eu posso falar, como um ser humano, a nossa secretaria, as nossas escolas, os nossos diretores, professores e pedagogos, a gente entende que essa criança vai ser compreendida como um todo. A gente não vai trabalhar ela de forma separada, a gente vai trabalhar a criança, tendo a criança como ser integral, um ser que está ali para ser educado, para ser preparado para o mundo de forma integral. A gente não vai preparar ele apenas para aprender a ler, escrever ou aprender matemática, mas também aprender a se socializar com as pessoas, aprender a estar em um ambiente em que ele seja bem aceito, em que ele aceite as outras pessoas também. Qual o objetivo da educação infantil para a Secretaria de Educação hoje? Bom, entendendo a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, a gente compreende que a educação infantil ela é uma etapa de importância tanto quanto as outras etapas da educação. Então a gente busca colocar essas crianças num nível tão importante quanto as outras, do ensino fundamental, do ensino médio, que a gente chama de escolas, mesmo que não é a prefeitura que coordena, mas a gente entende que o município tenta fazer o melhor por essas crianças, também pelas famílias, que eu vejo que necessitam muito das nossas escolas. Então a criança ela tem um papel, a criança da educação infantil, ela tem um espaço, um papel tão importante quanto as outras crianças. Assim, para essa administração, como tem que ser uma educação infantil de qualidade? Bom, a gente entende a educação infantil de qualidade, aquela em que a criança realmente, ela está apta a se desenvolver, A gente busca que a criança se desenvolva, como eu já falei, de uma forma integral, E para isso, a gente não pega do nada no que vai ser feito, não. A gente tem uma proposta, A gente tem a SBB, o Ministério, tem o MCE. Então, a gente busca sempre assim, colocar essa criança, formar essa criança o melhor possível, da melhor forma possível. E a Secretaria Municipal de Educação, ela essa questão dos indicadores de qualidade? Sim, a gente até já desenvolveu, aplicou, em algumas escolas do nosso município, algumas estão aplicando ainda.
porque nós fazemos parte do FOPEI, que é o Fórum Permanente de Educação Infantil, lá da UFRGS, tá? Que é um grupo que participa junto com o IEIB, lá em Brasília. Então, a gente vai, eu, como sou representante, eu participo, e uma das nossas funções nesse fórum é aplicar a avaliação, né, nos indicadores de qualidade. Então, algumas escolas já aplicaram, né, a gente tem estágio com a família, todas as perguntas, os indicadores que tem lá, fizeram avaliação, o que está bom, o que não está, né, o que precisa ser melhorado com urgência, coisas que precisam ser melhoradas a longo prazo. Então, nós já temos assim, várias escolas que aplicaram e a gente está trabalhando, né, dentro das nossas possibilidades, enquanto escola, enquanto secretaria, para poder atender, né, todas aquelas necessidades que são trazidas ali nos indicadores. Assim, para essa administração, para você, uma resposta pessoal, o que é ser uma criança de direito? Ser uma criança de direito, eu vou falar enquanto, né, ser humano também, ser uma criança que é respeitada, né? Uma criança que seja aceita por todos, acho que em primeiro lugar, né? Por professores, né? Professores que deem carinho, né? Que deem atenção, que se preocupem não apenas com a parte didática, mas também com questões de comportamento, até mesmo questões que implicam em relação à família, que a gente vê a carência das crianças. Então, elas têm o direito de estar numa escola que atendam todas essas necessidades. Então, a criança, ela tem o direito, né, a ser aceita em primeiro lugar. Isso eu acredito na nossa, né, administração, no nosso trabalho. Assim, mas em particular agora, né, como que se encontra, qual a proposta pedagógica da educação física na educação infantil hoje no município? A gente, como eu falei, a gente trabalha, né, com base, né, na IDB, né, no FPM, e a partir desses dois ali a gente montou a nossa proposta pedagógica da educação infantil no segmento creche e também na pré-escola de 4 e 5 anos, né, que está material até aqui. Nessa proposta, a gente busca colocar a criança dentro dos 5 eixos, né, de trabalho, que é a linguagem oral escrita, matemática, arte, movimento e natureza e sociedade. São 5 eixos que compõem essa proposta. E no eixo movimento, né, a gente pensa, em primeiro lugar, até mesmo com aqueles bebês lá de 6 meses que a gente atende. Tem até uma creche em Vaza Alegre, né, que já atua. Patrimônio também, nós temos uma creche que atua de 1 ano, né? E aqui na sede a gente tem 2 creches que atuam com crianças de 2, né, a 4 anos. Então, dentro da proposta, né, a educação física, ela é trabalhada dentro do eixo movimento. Né? Então, a gente fala assim, o professor de educação física. Só que ele não é aquela educação física esportiva, né, que ensina o futebol. Claro que trabalha também, né, o futebol, mas de uma forma diferenciada, atendendo, né, as características da idade, né, da educação infantil. E também sempre tentando trabalhar o coletivo, né, a criança se socializar melhor, né, e o próprio corpo, né, a criança conhecer, né, as possibilidades que ela tem com o próprio corpo. E como a Secretaria de Educação hoje trabalha com a formação dos professores de educação infantil? Exemplos assim, como que é essa formação? A gente, enquanto educação infantil, o nosso assim, momento maior que nós temos, que eu acho que mobiliza não só ao nosso município, né? 8 municípios envolvidos, que é o Fórum de Educação Infantil, que acontece todos os anos. Então, aqui no município já aconteceu, mas aí é itinerante, vai para Santa Leopoldina, Santa Maria, Itarana, Itaguaçu, pela região. Esse ano mesmo nós fomos para Itaguaçu, foram 2 dias muito bons, então todos os professores participam. Então esse é um investimento que a prefeitura faz
para atender a todos os professores de educação infantil. Depois as escolas que se organizam, né, a secretaria emite certificados de formação continuada, que a própria escola monta o projeto de formação continuada, desenvolve, né, dentro da escola, no horário, às vezes, no próprio planejamento ou em horários separados, né, do planejamento, estudo de textos, né, dentro desse projeto eles montam outros projetos, né, de formação, pegam um tema, por exemplo, o brincar, né, a brinquedoteca. Então eles trabalham todo esse tema, tudo que é possível dentro desse tema, né, as pedagogas, né, algumas até procuram a minha ajuda, outros já conseguem, né, caminharem sozinhas. Então a gente trabalha assim com essa formação continuada dentro das escolas, né, o Fórum de Educação Infantil, e também sempre mais ao final do ano a gente faz avaliação da proposta pedagógica, né, os professores se reúnem por segmentos, em creche, em um momento, em pré-escola, em outro momento. A gente todos os anos faz a avaliação da proposta, por isso que a gente não pode dizer que um documento está pronto e acabado. Não, ele é flexível, os professores durante o ano vão trabalhando, vão fazendo as anotações do que precisa ser modificado, e aí a gente faz todo esse trabalho de reflexão em cima da nossa proposta, né, que é importante, e também pode, né, a formação continuada. Então, a própria planejamento da proposta é um envolvimento de todo mundo, não é uma coisa isolada da secretaria, não. Até, eu não falei aqui, nós temos, para formar para montar, organizar, digitar, né, colocar as coisas em ordem, a gente montou comissões, né? Então, a comissão, ela é formada tanto por professores, quanto pedagogos e também representantes da Secretaria de Educação. Então, comunidade também? Não, da comunidade não, família não. Isso aqui é levado então para as escolas nas reuniões de pais, nos encontros que eles têm. Nós temos escolas que têm o projeto Escola de Pais, né, que trabalha a proposta, trabalha os indicadores, né. Os próprios conselhos, eles estão atuantes, eles buscam conhecer e participar também da elaboração, né, da construção desse material, que é muito importante, porque é a partir dele que dá o direcionamento das atividades com as nossas crianças, né? É muito importante. Eu, assim, considero muito, eu acho que não é um guia. Claro que você não vai ficar só com base nisso aqui, porque a gente não consegue contemplar tudo aqui. Mas é um direcionamento que precisa ser, né? A gente tem que entender que, mesmo que a gente não é obrigada a dar conta de conteúdos na educação infantil, mas nós temos habilidades que a gente precisa desenvolver com as crianças, principalmente na educação física, que se não for nessa idade, eles não vão conseguir desenvolver mais, né? Às vezes a gente se depara com alunos lá da 8ª série com dificuldade de recortar, né? E a gente tem que entender que essa habilidade talvez não foi desenvolvida com eles aqui dentro da educação infantil. A gente vê que é muito importante a educação infantil no todo, a educação física, a participação da educação física também, acho que tem um papel muito importante. E existe a interação hoje entre a educação infantil, a família e a comunidade? Como que isso é percebido e explorado hoje? Sim, nós temos, assim, eu percebo enquanto coordenadora nas escolas que eu visito, né, que eu acompanho, que a família, ela é atuante. Não todas as famílias, como sabe que existem as exceções, mas nós temos aqueles pais que estão constantemente na escola, perguntando dos filhos, né? Nós temos também projetos, igual eu falei, escola de pais, que os pais, eles participam da formação, né, dos filhos, eles entendem como que é o desenvolvimento da criança por meio de estudo de texto, são enviados para casa, depois, em outro momento, são socializados dentro da escola, com todos, né? A gente vê a participação da família nos eventos que as escolas promovem, né? Por exemplo, a gente tem o projeto Vira a Página, que é de toda a secretaria, de toda, né, as nossas escolas, não somente da educação infantil, e a gente vê que a participação dos pais, ela é, assim, boa, muito boa, e
A gente também tem, né, as reuniões com os conselhos, que os pais participam, a gente tem representantes de pais nesses conselhos, por serem obrigados, né, assim, por ser obrigatório ter esses representantes, mas a gente vê também que tem alguns pais que participam por livre vontade. Hoje, como são as instituições de educação infantil no município? Como é a questão da organização do espaço delas, questão de estrutura? Como que está hoje? Como se encontra, né? A etapa de ensino no município com estrutura. Nós temos 4 creches, somente creche, né, que a gente tinha comentado com você. Nós temos escolas apenas de educação infantil pré, né? Temos escolas rurais de educação infantil integradas a ensino fundamental, né? A gente fala as escolas rurais, né? E nós temos também escolas só de educação infantil, escolas pequenas, mas só de educação infantil. Né? Em Barracão nós temos uma escola que é só educação infantil. Mas, assim, a maioria delas, elas estão integradas, né, ao ensino fundamental. E a estrutura das escolas, dentro, né, da educação infantil, a gente tenta atender, né, sempre, né, as diretrizes lá que colocam, né, o mobiliário adequado, né, o espaço para se brincar, né, nós temos espacinhos. Alguns estavam, assim, bem carentes, né, os parquinhos, mas esses dias atrás já chegou material novo para os parquinhos. Então as crianças estão muito alegres, né? E é importante porque é um material que vai para a educação infantil, mas que acaba atendendo toda a escola, porque nós temos o primeiro ano, o segundo ano, que são crianças ainda bem pequenas, e elas são atendidas também. E os espaços, assim, que eu vejo nas salas, elas são exclusivas, né, da educação infantil. Então, são salas bem alegres, com material que as crianças utilizam mesmo no dia a dia delas. Algo mais que você queria dizer sobre a questão da educação física para esse nível, né, para essa etapa do ensino no município hoje? Qual a importância você vê da educação física para essa etapa do ensino? Olha, assim como eu acompanho, tem uma escola que eu acompanho, eu tenho um professor de educação física. Eu vejo assim, eu não sei porque é uma aula dinâmica, de muita alegria, as crianças gostam muito. E eu vejo que o professor de educação física, para a educação infantil, ele tem que ser perfeito. Ele tem que gostar de criança, ele tem que gostar de pegar a criança no colo, de receber muito beijo, muito abraço, porque eles gostam tanto do professor de educação física, tanto da aula, que acabam se identificando muito mais com aquele professor, às vezes, do que a própria professora que fica todos os dias com eles lá na sala. Mas eu vejo assim, que é muito importante, porque a gente vive num mundo onde as crianças, às vezes, vivem, né, assim, mais assédio, vamos colocar aqui, ficam mais presas, né, moram em casas, às vezes, pequenas, que não tem muito espaço. E o professor de educação física, ele vem para colocar tudo isso para a criança, para quebrar aquela rotina, né? Então a gente assim, tenta sempre trabalhar com um espaço. Quanto mais espaço a criança tem, mais possibilidade de movimento ela vai ter e mais ela vai se desenvolver, né? Então os professores têm de educação infantil, eles também têm um horário, né, que a gente... por exemplo, de pré, geralmente são duas aulas por semana, né, pré, 4 e 5 anos. Aí na creche, a gente já vê assim, que tem uma certa flexibilidade, porque a creche, vamos colocar uma criança de 6 meses, né? Às vezes o professor vai entrar 2 vezes na sala de aula, mas com um tempo mais reduzido, né? Porque eles têm toda uma rotina de soninho, né, de alimentação, os cuidados, né, a questão do educar e do cuidar, que é bem gritante dentro da educação infantil, que é a missão da escola, das escolas é educar e cuidar, né, principalmente creche, porque são crianças com características diferentes,
necessitam, às vezes, de mais cuidados, né, do que normalmente se tem com as outras crianças. Cuidado na questão da troca de fraldas, né, da alimentação no horário certo, de respeitar, né, a hora do sono. Então, o professor de educação física, ele também tem que se encaixar dentro, se adequar dentro dessa rotina, né? Então, a gente vê que o professor tem que estar trabalhando mais com as percepções, né, auditiva, visual, tátil, né, o movimento, né, ser adequado àquela faixa etária, que é diferente de 4, 5 anos, né? E, assim, a educação física hoje, ela se encontra em todas as escolas, com uma professora? Não todas. As escolas rurais não tem um professor específico com formação de educação física. Nós temos o professor regente que trabalha a aula de recreação, né? Tem um dia, né, ou 2 que ela se organiza para estar desenvolvendo a recreação com essas crianças. Mas nas outras escolas que já têm diretores, né, que tem uma estrutura maior, nós temos sim professores de educação física. E todos, a gente só contrata professores que têm formação em educação física, né? Então, assim, não é qualquer professor que vai lá trabalhar essa aula, não. O professor tem que ser habilitado para trabalhar com a educação física. Que é a questão da avaliação nesse nível de educação básica? Bom, a gente trabalha com a avaliação de forma contínua, né? E a gente faz os registros por meio do portfólio. Então, os professores regentes, eles desenvolvem, né, os portfólios, né? São bem bonitinhos, bem organizados. Esse aqui é até de uma escolinha da educação infantil, tá? Rural, escola de educação infantil rural. E aqui não tem o relatório do professor de educação física, por quê? Porque, como eu falei para você, que na educação infantil rural são os próprios professores que desenvolvem, né, as aulas como forma de recreação. Mas nas escolas que tem o professor de educação física, eles colaboram com os portfólios das professoras. Nas escolas que eu estou atendendo, eles, por exemplo, primeiro trimestre terminou. Terminou o primeiro trimestre. Aí, à parte, vem o relatório de educação física, daquele trimestre. Aí o professor de educação física vai fazer o relato de como que foi aquele trimestre, né? Ele não consegue fazer de forma individual, porque ele atende a todos os alunos das escolas. Então, é impossível, acho, não é nem humano, né, ele conseguir fazer um portfólio para cada criança. Então, ele faz o relatório e anexa juntamente com o portfólio que a professora da sala está desenvolvendo, daquela turma. Algumas escolas estão fazendo o portfólio coletivo. Então, a professora é como esse aqui, só tem um para a turminha toda. Outras escolas já estão fazendo um para cada aluno. Tem escola já? Tem escola que já está fazendo, escola creche, sei, algumas que estão fazendo um portfólio para cada criança. Então vai dar ao final do ano, a criança vai ter um material muito rico, né, que vai mostrar todo o desenvolvimento dela durante aquele período que ela esteve na educação infantil. Então, essa daqui é a forma que a gente tem de avaliar, né? E não é bem uma avaliação que ela é qualitativa, não tem nenhuma questão de quantidade, quantitativa questão de notas, né? São mesmo assim, algumas observações que o professor realiza perante a turma ou perante mesmo ao aluno. Queria agradecer, José, por esse bate-papo. Com certeza vai somar muito na formação, né? Não só acadêmica, mas no entendimento melhor como se encontra esse nível da etapa de ensino no nosso município. Queria agradecer
também, como você é representante da Secretaria de Educação, por essa oportunidade da gente, do curso de Educação Física, tá interagindo melhor com a Secretaria em si. Eu que te agradeço, porque assim, a gente vê, igual eu falei, que a educação infantil, uma época ela era um pouco esquecida, né? E hoje a gente vê que ela está tendo tanta importância quanto as outros setores da educação. Então, eu fico muito feliz de poder passar um pouco, né, de como que é a educação infantil no nosso município. E nós estamos aqui, se você precisar, se a própria faculdade precisar, né, a gente está aqui para poder, né, ajudar vocês. E, de certa forma, estarão ajudando a gente daqui mais um tempo, né, formando bem, né, se preparando, talvez quem saiba poder atuar na educação.